Então vamos lá, vamos seguir o raciocínio de vocês aí. Então eu quero testar o buscar todos, né? Então eu vou fazer aqui, ó, void, né? Teste buscar todos, que é o método que eu quero testar, certo? E vou colocar o que aqui? Vou falar que ele é teste também, beleza? E vou falar o que aqui? Para eu testar a buscar todos, eu preciso ter mais do que um registro salvo, concorda? Eu vou aproveitar esse mesmo carinha aqui, ó, esse jão que nós salvamos, ó, e vou colocar aqui, tá? Ou seja, criei e utilizei meu próprio Entity Manager para salvar. Por que eu estou usando o Entity Manager e não estou usando o próprio Client Repository para salvar? Porque o meu método buscar todos, ele não pode ter uma dependência de que outra parte do meu próprio componente funcione para ele funcionar. Nós estamos testando ele isoladamente, separadamente. Tá? Então por isso que eu estou colocando aqui usando o Entity Manager. Agora aqui é beleza. Então voltando. Cliente. Depois eu quero fazer o quê? Eu salvei o João. Eu vou salvar mais um agora. Vou chamar aqui, ó Clijão. Tá bom? Clijão. Ficou legal, né? E o outro vai ser o quê? Seguindo a mesma lógica. O Zé. Clizé. Então vamos colocar aqui, ó. Zé. Começando a inventar os nomes novos aqui. Tá? Clizé. Beleza? Salvamos os dois no banco de dados. Agora vamos testar isoladamente quem? O buscar todos. Então agora sim eu vou testar do meu cliente repository o método buscar todos. Opa. Buscar todos, certo? Aí eu faço o seguinte, bom, qual que é o retorno do método buscar todos? O que ele me devolve? Ele me devolve o quê? Olha aqui o retorno. Na listinha. Uma lista do quê? De clientes. Uma lista de clientes. Então eu venho aqui, ó. E eu vou pôr aqui a lista. Certo? Essa é a minha lista de clientes. Beleza? Agora eu vou criar o meu critério de certo ou errado. Né? Eu posso testar se a minha lista veio com 2 elementos. Seria um critério. Ó, se minha lista... Eu salvei 2, então se eu mandar buscar todos e vier 2, então supostamente está correto. Ou eu posso fazer um teste mais rigoroso. Não, eu quero saber se o primeiro é o João ou se o segundo é o Zé. Então, beleza. Também seria uma outra forma. Tá? Você poderia fazer assim, comparar eles com eles. Então, vamos fazer esse teste. Ó. Vou perguntar assim, ó, o primeiro. Então, eu vou pôr aqui, ó, lista na posição 0. Tá? O primeiro é chamado João. É chamado João. Quem que é o primeiro? É cli João.get nome, né? Tá. O primeiro é o João. Vamos ver. Se o primeiro for o João e o segundo também, e o segundo for o quê? For o Zé, eu posso fazer teste do e-mail também, tá? Mas vou colocar só isso aqui. Zé. Bom, eu gravei. Toda vez que eu for rodar esse meu teste, ele vai tentar salvar dois carinhas e vai buscar todos. Olha lá, tá vendo? Nesse caso aqui. E vai me dizer se o primeiro é esse e o segundo é esse. O problema é se o sistema já tiver outros dados, né? Se o sistema já tiver outros dados. Mas partindo do ponto que nosso sistema nós vamos usar um banco de teste paralelo, um embutido, por exemplo, não é o banco real, aí a gente pode fazer esse teste aqui para testar, porque daí ele vai estar limpo o banco. Tá? Ele grava 2 e tira e beleza. Tá? No nosso caso, isso aqui só vai funcionar se o nosso banco estiver vazio. Tá? Então vamos fazer, seria um primeiro raciocínio aqui. Então vamos rodar? E realmente, o buscar todos funcionou também. Então ele passou naquele critério de certo que nós definimos ali. Tá? Lembrando que isso aqui só vai funcionar se o banco estiver vazio. Tá joia? Ou se a gente estiver usando um banco embutido interno, toda vez que você for rodar ele vai estar zerado, né? Aí também vai funcionar. Se o seu banco já estiver com carga, pode ser que ele faça o buscar todos
e o primeiro não seja o João e não seja o Zé, mas sejam o João e o Zé vão ser os dois últimos. Aí nós temos que mudar um pouquinho nossa lógica de teste. Eu teria que ver se esses dois últimos que nós acabamos de inserir é esse cara. Tá? Então vamos lá, continuando. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar a construir umas outras camadas no sistema. Por exemplo, nós queremos criar uma telinha. Queremos colocar o JSF. E queremos que por meio das telinhas web já, né, a gente consiga fazer um salvar, por exemplo. Ou seja, nós temos aqui, fizemos um repository, ele já funciona, está implementado e queremos salvar isso no banco de dados por meio de uma tela. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Bom, o que eu queria mostrar, na verdade, olha só, como que funciona o JSF, gente? Lembra o seguinte, nós temos aqui uma tela HTML, tá? Nós queremos que os dados dessa telinha, o nome e e-mail do cliente seja enviado lá para o nosso banco de dados, não é isso? Só que nós temos aqui quem? Nós temos o repository que está sendo nosso objeto, cumprindo com esse papel de armazenar, excluir, buscar no banco de dados. Ele que está encapsulando o nosso Entity Manager. Ele está fazendo o papel do Entity Manager, na verdade, esse repository. Tá? Ele está sendo um objeto a mais que nós estamos fazendo aí para criar novas consultas, além daquelas que o Entity Manager já fornece. Tá? Então o Entity Manager fornece salvar, excluir, alterar, buscar por ID, ele oferece tudo isso. Aí você fala, mas eu quero mais. Onde você coloca? A gente põe no repository. E internamente o repository tem um Entity Manager embutido. Tá? E é para isso que nós estamos utilizando essa implementação nativa. Tá? Então o que a gente está fazendo agora? Nós queremos fazer o quê? Interligar isso aqui com a tela. Nós queremos interligar isso aqui com a tela. Então nós vamos criar uma telinha e como que vamos passar da tela direto para o repository? Como que a gente vai fazer? Passar daqui para... Eu quero que os dados que eu preencho aqui, ó, ele caia lá no método salvar do meu repository que nós fizemos aqui. Ó. Não vai fazer uma controller, professor? Aí sim, é isso mesmo. Nós vamos fazer uma controller. Essa que é a ideia. Que a gente vem aqui, vamos criar um objeto controlador que vai fazer essa relação, tá, da camada de visão, tá? Olha aqui, ó, camada de visão com o Java. Ou seja, como que os dados da tela vão passar para dentro do Java. Para que a gente possa, num servidor, estar levando isso para dentro do banco de dados. Então a gente pode criar aqui um controlador, um controller. Tá? Esse controller, lembra do curso anterior, de servlets? É o mesmo controle. Tá? Então, nós tínhamos um controle, só que agora, lá no curso anterior, o controle ele era um servlet. Agora aqui não. Aqui um controle vai ser um objeto de um framework que já se preocupou para a gente em fazer esse controller entender e gerar a nossa tela. É como se fosse um super servlet, prontinho. Tá? Então nós vamos colocar no framework um servlet dele mesmo, o JSF, o Java Server Faces, ele já tem embutido dentro dele um servlet dele, tá? Nativo dele, que vai fazer essa comunicação com as telas, nativo. Nós vamos criar alguns objetos, nós vamos chamar de controller, para definir o que acontece com essa tela. Para definir, por exemplo, quando clicar nesse botão, salvar, quem que aqui no Java vai ser executado. Tá? Os dados que estão aqui dentro dessa telinha, os dados que foram preenchidos nesse formulário, aonde que ele vai ser armazenado aqui no meu objeto Java? Onde ele vai ser armazenado? Então, o nosso objeto controlador vai ser o que a gente chama de Managed Bean, ou Bean gerenciado. Tá? Ou seja, é um objeto específico do JSF. O JSF, em parceria com o seu próprio servlet, já realiza essa comunicação da view com os controladores. Uma vez que os dados da tela já estão dentro do Java, em formato Java para nós, aí simplesmente a gente pode chamar o nosso repository e ele faz o trabalho dele, o que ele quiser. Tá? Ele pode ser dessa forma. Então, o nosso papel agora é fazer o quê? É fazer com que a nossa tela transfira os dados para um objeto controlador e esse objeto controlador pode passar para o objeto repository e o repository pode passar para o banco de dados. Pode ser assim. Tá? Esse aqui é o nosso papel agora, esse que a gente quer fazer, queremos salvar. Agora, esse controlador, ele é um objeto especial que vai depender do nosso repository. Tá?
Ele é um objeto especial. E, quando eu falo especial, ele já está programado via framework para entender a tela. Os dois já entendem. Quando você coloca assim, um framework JSF, automaticamente esse pedaço aqui, ó, view e controller, ele já está implementado. Já existe uma solução pronta para trabalhar essa relação controller e view. Tá? Quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Que o JSF é um framework MVC. Tá? Ele que está cuidando dessa parte controller e view para você. Tá? Você não precisa se preocupar. Lembra que a gente tinha aqui os dados. Olha só, vamos pensar aqui num cadastro. Você tem dois campinhos aqui na tela e um botão salvar. Se você quiser clicar nesse botão salvar e salvar no banco de dados, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar esses dois campos para o seu servlet. Vamos pensar aqui como servlet, o modo antigo. Você tem que passar para o servlet tem que fazer o quê? Primeiro passo. Fazer o quê? Pegar os parâmetros, get parameter. Ele tem que pegar os parâmetros. Então ele tem que fazer essa leitura. Depois o que ele tem que fazer? Primeiro, get parameter. Segundo, o que ele tem que fazer? Colocar esses dados, vamos supor, nome e e-mail dentro de um objeto cliente. Instanciar o objeto cliente e colocar lá dentro. Opa, criei um objeto do meu modelo e joguei os dados lá dentro. Beleza. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instanciar o meu objeto CAL aqui, que é o meu objeto de regra de negócio, internamente aqui. Ele que vai fazer a operação de salvar. Tá? Eu tenho que instanciar o meu repository lá. Beleza? E depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? A invocação do método. A invocação do método salvar. Aí. Então, beleza, todo esse ciclo de vida, toda essa fase aqui, ó, de você capturar os dados, montar, instanciar o objeto. Se você precisar fazer alguma validação, você tem que fazer ali, na hora. E depois invocar o método salvar. Todo esse ciclo de vida, o JCF faz para você automático. Você só precisa dizer para o JCF o seguinte: JCF, esse campo aqui, ó, você vai colocar num objeto cliente aqui, que já tem um campo chamado nome. JCF, esse campo aqui, ó, você vai vincular, ele é uma propriedade e-mail de um objeto cliente que está aqui, ó, no seu controle. A gente coloca o cliente no nosso controle e fala para ele vincular. E aí, JCF, esse botão salvar aqui, você vincula a um método aqui, ó. Aqui, ó, salvar. Nós vamos criar um método salvar aqui no nosso controle. Aqui é escrito salvar, tá? Rapaz do céu. Aí, salvar. Você tem um método salvar aqui no controle que vai chamar o salvar do seu repository. Tá? Que vai chamar o salvar do seu repository. Mas essa parte de fazer o apply request, ou seja, de ler esse request, pegar todos os dados que estão vindo da tela, colocar dentro de um objeto cliente, nós vamos colocar aqui, ó. Cliente aqui é o controller, tá? Colocar os dados dentro do objeto cliente, tá? Chamar o nosso, fazer uma instância desse repository, invocar o método salvar, tudo isso foi de uma forma muito mais simplificada, muito mais rápida. Tá? Você não precisou se preocupar. Então, todo o ciclo de vida da comunicação, tela, controle, nós estamos terceirizando para o JCF. Nós estamos fazendo o que a gente chama de inversão de controle. Assim como todo o trabalho de fazer a parte de persistência, nós terceirizamos também. Falamos, ó, JPA, Hibernate, se vira para mim aí. Conecta no banco, gerencia transações, gera SQL para mim, faz tudo para mim. Nós invertemos o controle na camada de persistência, né, pedindo para que essa camada resolva esse problema para nós, os frameworks resolvam isso para a gente, e na camada de visão controle nós também estamos fazendo a mesma coisa. Tá? Nós vamos colocar um framework que vai cuidar dessa parte para a gente. Tá? Então vamos fazer isso. Primeira coisa, nós queremos integrar o JSF com o nosso projeto. Tá? Lembrando que nós estamos usando o Spring Boot. Tá? Então nós vamos fazer isso. Então nós queremos fazer o quê? Assim como nós temos os starters, né? O Spring ele tem uma relação de starters. Ou seja, de módulos que você pode inicializar a configuração de forma automática. Tá? Que nem, por exemplo, nós colocamos lá Spring, Boot, Starter, JPA. Sim. Ou seja, já gerenciou tudo isso para nós. Tá? Então, o que acontece? Na hora que eu estava verificando aqui essa camada de controle e visão, mas cadê o start do JCF? Eu não achei, tinha que fazer um meio manualzinho, assim, fazer bastante configuração para configurar o JCF. Tá? Mas eu encontrei um negócio bem legal, um Git legal, vou fazer até a propaganda dele, que se eu não me engano, é de um brasileiro. Se não me engano, eu achei aqui o Join Faces. Tá? Então, ou seja, alguém aqui no Brasil, que vou deixar o link para vocês, tá? Ele se preocupou em fazer um start do Spring Boot
para a gente integrar com o nosso framework de forma automática e com o Spring Boot. Então você entra aqui no github.com/joinfaces, né? E aproveitando para prestigiar, por ser o nome do rapaz aqui, ó, Marcelo Rômulo Fernandes, pelo nome deve ser brasileiro, né? Você pode clicar aqui e ele falou que é de Natal. Então, estou pegando emprestado o trabalho dele aqui para o nosso curso, tá joia? Não conheço ele ainda, mas tá aí a dica, eu testei o que ele está fazendo e aparentemente está bem bacana mesmo, tá joia? Então vamos prestigiar o brasileiro aí, tá? Agora vamos lá, clicando aqui nos exemplos, ele deu bastante exemplos para nós aqui, tá? Bastante exemplos aqui, tá? Usando, integrando com Spring Security, integrando com uma série de outros módulos aí do JCF, vários tipos de integração diferentes com o JCF. Tá? Então eu achei esse carinha aqui que faz isso e nós vamos usar ele, porque é o único starter bacana que eu vi aí da comunidade. Tá? Então o que isso quer dizer? Nós vamos entrar no nosso POM, no POM nosso cada dia, e vamos puxar esse join faces. Tá? Então vamos olhar aqui como que ele faz. Ele fala assim, ó. Deixa eu entrar aqui no site join faces, aqui, ó. O que ele fala? Tem aqui, ó, join faces example war. Vamos clicar nesse carinha aqui e ele fala aqui como você tem que fazer. Vamos olhar aqui, um exemplo. Bom, a primeira coisa que ele sugere aqui é que no pão nosso cada dia a gente coloca o quê? A gente coloca o quê? O parent aqui, tá vendo? Ele fala assim, vamos trocar a dependência do nosso start, ao invés de ter aquela dependência do Spring que a gente estava usando, nós vamos colocar como parent do nosso POM, vamos trocar o parent, vamos colocar esse parent aqui, tá vendo? Esse parent. Então a primeira coisa que vamos fazer é trocar o parent. Olha só, abrindo aqui o POM, aqui em cima nós temos o parent que nós estamos fazendo o quê? Herdando o POM de quem? Herdando o POM do Spring Starter Parent, tá vendo? Nós vamos trocar esse carinha aqui, vamos colocar para esse daqui. Olha só como vai ficar. Trocamos. E esse já deve herdar o outro lá, porque senão ia parar de funcionar tudo. Tá? Primeira coisa. E a segunda coisa é o quê? Vamos colocar essa dependência. Não precisa copiar a tag dependencies todinha, porque nós já temos ela. Tá? Só essa dependência, essa dependência aqui, ó, do join faces, JSF Spring Boot Starter. Só essa dependência. Tá? E vamos acrescentar aqui. Tá, joia? Olha lá, baixando. E já começou a rodar aqui o Maven, tá? E nós baixamos o Join Faces ali, o starter dele. Possivelmente vai dar uns pauzinhos aqui, né? Normal, clico direito. Vamos tentar fazer uma atualização do nosso Maven aqui, ó. Maven Update, para ver se ele resolve esse BO. Esse BOzinho aqui. Aí. Tudo certinho, né? Resolvido. Então você substituiu o nosso Isso, substituiu o parent aqui, tá vendo? parent nosso Isso. e colou dependências lá embaixo. Lá no nosso de dependência. Eu citei mais uma dependência que é esse carinha aqui, ó, JSF, ó, Spring Boot Starter. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Maven Dependencies aqui. E vamos verificar se realmente ele chamou alguma coisa de JSF, ó. Tá mais pra cima. Passou. Ó, JSF tá aqui, tá vendo? Ele já começou a carregar, ó, Prime Faces, ó, tá vendo? Ele já começou a Faces, ele já começou a trazer coisas de JSF pra gente, tá? Ou seja, o framework que vai controlar aquela parte do nosso sistema, controller e view, tá joia? Essa é a primeira coisa. Tá ali. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma ajustadinha aí no nosso projeto, ó. Seguindo o exemplo dele, lá no Git dele, o que nós vamos fazer aqui? Nós podemos escolher várias coisas, inclusive incorporar segurança, mas não é o caso agora. A gente não vai fazer isso agora, tá? Nós não vamos fazer segurança agora. Beleza? Mas vamos lá. Olha só, ele até mostrou aqui que dá para colocar já criar um bin aqui, esse name view scope, quer dizer, para você criar uma... Esse aqui é o nosso controlador a partir de agora. Esse aqui é o JSF, tá? Mas não está terminado ainda, a gente só tem que fazer alguns ajustes ali. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Precisa fazer.
Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossa classe aqui, Application, nossa classe principal, que até então ela não estava funcionando para a web. Agora vamos configurar para que ela possa entender a web. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer uma extensão, nós vamos estender ele, de Spring Boot Servlet Initializer. Tá? Aqui tem um detalhezinho, olha um detalhezinho, quer ver? Ó? Se você utilizar um pacote errado, olha o que ele vai fazer, ele vai te mostrar uma classe depreciada, eles alteraram o pacote. Entendeu? Então, vamos corrigir isso aqui mudando o pacote, ó, tá vendo? Esse risquinho que você está vendo aí está deprecated. Então vamos corrigir, na hora de dar uma importação, só corrige aqui, ó. Ele vai te mostrar duas opções, tá? Duas opções para você importar. Qual das duas você vai querer? Você vai pegar aquela que está escrito Web, tá vendo? Web Support, tá vendo? Colocou ali, acabou, você já pegou ela no pacote atualizado, tá? Já não está depreciado. E aqui nós vamos implementar mais um método, que é o método Spring Application, que retorna para nós o Spring Application Builder, tá? Que a gente fez aqui num dojo paralelo. Eu vou colocar aqui para a gente, módulo 4, que é o nosso projeto. O que esse método está fazendo aqui? Ele está retornando, é um método que retorna para nós o quê? Um Spring Application Builder, que é um objeto de configuração do Spring. Tá? E aqui nós falamos a mesma coisa para ele, que é para ele retornar um application.sources à própria classe. Isso aqui que nós temos que fazer. Fazendo isso aqui, nós já estamos com o nosso módulo web ativado. Tá? Está ativado o nosso módulo web. Automaticamente ele já vai configurar uma série de coisas para nós da web aí. Você teria que fazer um monte de configuração manual. Beleza? Mas aí por último eu pergunto, aonde que vai ficar os nossos recursos web? Onde vai ficar a nossa pasta web aqui? Onde que eu vou colocar as coisas web? Tá? Então nós vamos criar aqui, primeiro, vamos fazer uma alteraçãozinha no POM, o nosso POM. Ele vai ser um projeto que vai gerar um web, e vai gerar um WAR no final, que é um arquivo web. E com isso nós temos que definir dentro da pasta src, vamos colocar aqui, ó, src main, nós vamos criar uma pastinha apropriada só para isso. Tá? Vamos criar aqui uma pastinha chamada Web App. Essa pastinha Web App, ela vai fazer isso. Ali dentro vamos gravar nossas páginas, nossas telas, nossos arquivos JavaScript, nosso CSS, vai ficar tudo ali. Então a camada de visão está na pasta Web App. Tá? E a camada de controller, service, repository, vai ficar tudo aqui. Ó. Tá? Nós separamos aqui. Pronto. Tá? Agora que nós definimos a pastinha web, nós vamos colocar aqui dentro uma pasta, aqui dentro, onde nós vamos guardar as nossas imagens. Olha, imagens. Tá? Aqui dentro vai ficar uma pasta com as nossas imagens. E aqui dentro nós vamos criar uma página aqui, vamos criar um model aqui, um arquivo XHTML. Nós não temos o plugin instalado. Seria legal instalar o plugin JBoss Tools aqui, que ele ajuda a gente a criar essas páginas. A gente não precisa fazer isso agora, mas depois você pode colocar um plugin que ele vai ajudar você a criar XML XHTML de uma forma mais fácil, que é a extensão que nós vamos utilizar. Tá? Você vem aqui, né, para instalar ele no seu Eclipse, né, check for update, não, install new software, Eclipse Marketplace, você pode vir aqui. Agora não vai dar porque está todo mundo na rede aqui, talvez a gente não vai conseguir baixar. Mas seria bom você trazer aí para a próxima aula essa ferramenta baixada aí, esse plugin baixado do Eclipse, que ajuda na criação de XHTML. Aí aqui, ó, nós digitamos aqui, ó, JBoss Tools, ó, ele traz para a gente essa ferramenta, aí você instala, na hora de instalar, ele vai te perguntar quais são os modos que você quer instalar, né? Quais são as opções, né? Aqui ele aparece tanta coisa para você instalar, tá vendo? Você não precisa baixar tudo, tá? E eu até sugiro que você desmarque todas as opções aqui, ó, e coloque só a parte de JCF, tá vendo? Só essa parte aqui, ó. JCF continua. Aí vai perguntar se você quer aceitar, finaliza. Em algum momento ele pergunta se você quer continuar, né, a instalação, a gente dá alguns warnings aqui de segurança, você diz ok. Aí ele pergunta se você quer reiniciar, você diz que sim. Bom, depois de reiniciado, nós vamos voltar ali na pastinha src e vamos criar, né, um arquivo que vai ser uma página. Tá? Olha só a diferença do plugin.
O plugin, você pode pôr aqui, ó, XHTML Page, ele aparece lá para você. Quando você não tem esse plugin, ele não aparece. Aí como você tem que fazer nesse caso? Você vai criar um file mesmo. Ó. Você cria um file mesmo, normal. Cria um file normal. Tá? Cria um file. Nesse file você vai colocar assim, ó. O que nós fizemos? Cliente? Foi cliente. Então põe cliente, ó, cliente.xhtml. Só isso. E salva. Você põe cliente XHTML. Ele vai criar um arquivo em branco e nós vamos estar aí montando esse arquivo, colocando tags dentro dele. Beleza? Se eu tivesse criado com plugin, vou pagar de aqui, vou criar com plugin para eu compartilhar com vocês o que ele vai gerar para mim. Aí eu vou compartilhar com vocês. Porque você não tem que digitar, porque você vai instalar o plugin depois. Vou pagar aqui. Então vou colocar aqui, new, order, aí XHTML, page. Aqui eu vou escrever cliente, ó, cliente. No próximo, ele já me pergunta qual template você quer usar, tá vendo? Ou seja, ele já vai pré-escrever para mim todas essas tags que fazem parte do XML. Na verdade, a tag HTML e os namespaces. O que são esses XML namespaces? É isso aqui que ativa o uso de tags especiais no nosso HTML, que vai fazer a comunicação controller-tela, que é uma divisão. Tá? Então é isso que vai fazer. Então, por exemplo, uma página em branco JCF seria algo assim. Olha lá. Seria algo assim, ó. Blank JCF page. Vamos fazer isso para a gente começar. Criei uma página em branco. Ó. Automaticamente já coloca isso aqui. Então vou compartilhar isso aqui com você para você não ter que digitar isso aqui e a partir daqui a gente começar. No don'tpad.com/vimerson/spring boot. Aí você pode copiar esse caminho aqui. Joga no seu código. Beleza, que colocamos aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Essa é a tela que vai responder a... Vou colocar aqui, ó, cliente. Que vai ser a nossa tela de cadastro de cliente e vai ter um controller vinculado a ela. Tá? Vamos ver se a gente consegue chamar essa tela. O jeitinho está aqui sem nada, por enquanto. Como que a gente faz para testar isso aqui? Agora nós vamos ver o poder da web, né? Agora nós precisamos ter um Tomcat, um servidor web ou qualquer outro servidor de container ou servidor de aplicação. Ele tem que estar na web, tá? Como nós já vimos nos outros módulos. Ele tem que ter um servidorzinho. Nesse caso, vai ter um servidor embutido. O próprio Tomcat é embutido. Ele vai estar aqui disponível para a gente. Tá? Então vamos rodar essa página, esse projeto. Vamos rodar ele agora na web. Ela run. Pode vir aqui mesmo. Run. Aí. Não mandei rodar o projeto ainda. Clique com o direito nele. Dá o run. E aqui Spring Boot App. Tá vendo? Vamos ver o que acontece. Está subindo. Versão 1.4. Olha só. Startando o Tomcat. Tá vendo? Automaticamente, quando nós colocamos aquele starter do JCF, automaticamente ele já configura um Tomcat embutido também. Tá? Nós colocamos o AR, isso já envolve a configuração automática. Aí deu uns paus aqui, né? Que, olha lá, diz que já está em uso, você já tem um Tomcat rodando aí. Então, nesse caso, eu vou clicar com o direito e eu vou mandar ele remover todas as possíveis instâncias de Tomcat rodando. Talvez eu tinha outra ideia aberta aqui. Então, vou tentar rodar de novo. Vamos tentar agora o Start. Olha só, está startando a porta 8080. Nós podemos modificar isso depois, tá? Olha, carregou lá o Prime Face, Hibernate, tá tudo integrado já. Tudo integrado. E deu pau de novo, não? Ele falou que deu problema de novo na porta 8080. Aí nesse caso aqui eu vou matar o processo. Tem um processo Java rodando aqui, eu vou matar. Aí se for Windows, Ctrl Alt Del, se for Linux, você puxa um kill para matar. Eu estou matando um processo Java aqui e vou tentar novamente. Esse é o método mais bruto que existe, tá? O método seu longo que eu falo. Você vai lá no processo e mata ele. Rodando novamente. Nosso sonho é fazer ele funcionar, né? Ele pelo menos dá um start Tomcat e abrir aquela pagininha. Se ele fizer isso, subindo.
Beleza, ele falou, ó, deu started, Tomcat startado na porta 8080, módulo 4 application, tá redondo. Então quer dizer, supostamente, se a gente for na porta 8080 agora, localhost 8080, tem um Tomcat lá. Ah, realmente tem um Tomcat. Deu um erro aqui, tá vendo? Alguém respondeu para mim 404. Tá? Então, essa porta tem alguém nessa porta ativa respondendo. No caso, é o nosso Tomcat. Certo? Ele tá ligado, tá instanciado. Só não chamou a página que a gente queria. Então, eu vou tentar chamar aqui o cliente.jcf. Opa, ele carregou a página. Tá? Eu coloquei o cliente.jcf e automaticamente ele carregou o XHTML. Tá? E se eu colocar o XHTML? Tá bem, ó. Tá vendo? Se eu pôr o .jcf ou pôr o .xhtml, ele vai carregar a nossa página. Nós acabamos de fazer aqui. Aqui, ó. Essa é a página. Cliente. Cadastro de cliente. Beleza? Agora o que nós queremos fazer é o quê? É fazer com que esse cliente converse com o objeto Java, levando os dados dela para o servidor, para que a gente possa gravar no banco. Tá? Vamos só fechar esse raciocínio aqui. Aí a gente arruma em cada máquina de vocês aí, tá? Vamos lá, então vamos fechar esse raciocínio aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um controlador. Então eu preciso vir aqui no nosso SRC e criar um controlador. Então eu vou vir aqui, ao invés de repository, eu vou criar um pacote novo. Aqui. New. Eu vou criar o package aqui. Vou criar um pacote aqui. Eu resolvi o problema do xzinho aqui só dando um Maven update, tá? Só vindo aqui, ó, Maven update, ele já resolveu, ficou bonitinho assim, ó. Tava com o xzinho, né? Agora eu vou criar um pacote novo aqui para criar um controlador lá dentro. Lá, new. Não está aparecendo as opções aqui, eu vou colocar package. Lá, novo pacote. Ponto, vou chamar aqui o controller, onde vai ficar o objeto Java que vai responder às requisições da tela. Tá? Eu vou chamar de cliente controller. Vou falar assim, ó, cliente controller. New class. Ah, tá, já sei por quê. A perspectiva que eu tô aqui não tá favorável, né? Ela não tá bacana. Deixa eu pôr o Java aqui para ficar mais tranquilo. Olha lá. New, aí. Class, cliente controller. Cliente controller. Beleza, colocamos a classe. Agora nós temos uma classe e uma tela. Vai ficar assim, ó. Um pouquinho, um lado do outro. Aqui nós temos uma classe Java e aqui nós temos uma tela. Tá? Essa tela ela vai ser construída com algumas tags especiais do JCF. Então o JCF ele tem suas próprias tags. Então esses nomes aqui, ó, XML, namespace, são tags especiais que já sabem conversar com o servlet do JCF. Então a gente não precisa fazer essa comunicação manualmente. A gente só coloca aqui determinadas tags e diz para ele assim, ó, JCF, ligue essas tags com tal controller. Pronto. Então o JCF automaticamente, por vários planos, vai fazer isso para nós. Tá? O que eu preciso dizer é que esse cara aqui é um manage bean, eu posso fazer assim, ó, manage bean, ou eu posso colocar aqui a tag named, por exemplo, ó, também vai funcionar, tá vendo? Inject também funciona. E aqui eu coloco um scope, um view scope. Bean, tá ali. Pronto, agora o que nós temos? Nós temos um objeto Java capaz de responder às requisições da tela. Essa tela e esse Java vão se comunicar. Então, por exemplo, eu não quero colocar um cadastro de cliente aqui, então eu vou colocar dois inputs e um botão, salvar, por exemplo. Então eu venho aqui e coloco assim, ó, vou deixar assim, ó, cadastro de cliente. Ó. Vou botar assim, ó, H1, né, uma HTML, cadastro de cliente. Aí eu vou vir aqui e vou colocar uma tag form do próprio TCF, lá, H2 form. Tudo que começar com H2, perceba que eu estou pegando emprestado aqui, ó. H2 quer dizer algum elemento HTML do próprio JCF. E no final, no fritar dos ovos, como se diz, né? No final, a sua página vai ser um HTML puro. Mas ela vai ser processada no servidor antes de ser gerado esse HTML. Então, quem vai processar essa tag é lá no servidor, o próprio JCF vai processar isso. Quando nós carregarmos essa tela, isso aqui, por baixo dos panos, vai virar uma tag form mesmo, do próprio HTML. Ela vai se transformar na tag form. Só que o JCF vai entender o que é para ele fazer com esse form.
Então, quando você coloca assim, ó, H2.form, você está dizendo, o JCF prepara esse visual para mim antes de levar para o browser. Quando chegar no browser, já vai estar tudo HTML puro. Tudo HTML puro. Você nunca vai ver isso aqui no browser, H2.form no browser, nunca vai ver. Você está escrevendo aqui. Por quê? Porque essa tela vai ser processada no servidor. E o resultado vai ser HTML puro. Tá? Aí o que eu estou falando para o JCF? JCF, eu tenho um monte aqui, um formulário com 2 inputs. Então vai ficar H input. Input state é uma caixa de entrada, certo? Eu quero que esse texto ele seja transferido para esse controller. Então quem que está nesse controller pronto para receber esse texto? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, uma propriedade nome, se eu quiser, ó, string nome para receber e uma propriedade string e-mail para receber o nome e o e-mail da tela. Eu posso fazer assim, liga direto. Só que aí eu preciso fazer o seguinte, uma referência àquele controller. Esse controller aqui, ó. Só que o nome dele vai ser com a letra C minúscula. Porque automaticamente ele é criado dessa forma. Aqui está maiúsculo, né? Mas aqui é minúsculo. Eu estou falando assim, ó. Lá no cliente controller tem uma propriedade chamada nome. Lá que você vai colocar esse nome. Tá bom. Tem que pôr um getSetter aqui, tá? Tá bom. Aí eu coloco outro input. Olha só. Lá na propriedade e-mail vai ser colocado esse outro e-mail aqui. Pode ser assim, ó. Esse e-mail aqui, ó. Tá vendo? Ah, e esse botãozinho salvar. Ah, tá. Deixa eu só colocar aqui na frente. Aqui, ó. Nome, 2 pontos. E aqui e-mail, 2 pontos. Só pra ficar intuitivo. O que nós vamos. Ó. Eu criei 2 campos programados para colocar os dados nesse controller. Aí eu falo, beleza, agora eu vou criar um métodozinho salvar aqui, ó. Olha só. Um public void salvar, que vai salvar alguém da banco de dados. Não é isso? Então eu vou pôr um botãozinho aqui. Olha lá. H, 2 pontos, command button. Coloca um botãozinho para mim. Que vai chamar alguém lá no meu controller. Vai ser quem? Cliente controller também. Olha lá. Ponto, salvar. Aí. E o velo é o texto que vai ser exibido. Olha o que nós falamos. Esses 2 componentes vão vincular com esses 2 dados e esse componente botão vai vincular com esse método. Entendeu? Agilizou muito a nossa vida. Tudo aquilo que a gente tinha que fazer na mão aqui, via servlet, já está tudo escondido. O servlet do próprio JCF faz para a gente. Tá? Existe um custo para isso. Né? Que existe o processamento de tela lá do servidor. Esse é o lado negativo da moeda, né? Tudo tem o seu lado ruim, né? Então a parte ruim é que todo esse layout aqui ele é processado no servidor. Isso consome um pouco de desempenho. Tá? Mas vai depender de cada projeto, se isso é viável, não é viável. Tá? Enfim, tem muitos projetos que utilizam essa tecnologia. Tá? E ele facilita muito na programação, né? Fica fácil de programar. Tem muitas vantagens com produtividade, facilidade de uso e etc. Tá? Beleza, aí você fala, bom, mas o que esse salvar vai fazer? Esse salvar tem que pegar esse nome e esse e-mail, colocar dentro de um objeto cliente e salvar. E se eu quisesse, eu teria que fazer isso aqui, né? Ó, cliente, ó, só acompanha o raciocínio. New cliente. Eu tenho que instanciar o cliente, certo? Eu vou ter que pegar esse cliente, c.set nome, e colocar o nome que veio da tela. Não tem que fazer isso? E eu vou ter que fazer a mesma coisa, c.set e-mail e pegar o e-mail, o e-mail que veio da tela. Não é isso? Ou eu poderia fazer o seguinte, se eu conseguisse já entregar para ele um objeto cliente pronto, olha o raciocínio. Aqui, ó, concorda que dentro desse cliente já tem nome e e-mail? Então eu não preciso disso aqui, ó. Eu não preciso disso aqui daí. Porque eu declarei uma propriedade cliente e ela já tem nome e e-mail, não tem? Ela já não tem nome e e-mail? Vou chamar de cliente. Assim, ó, cliente. Então, o que eu posso fazer aqui no meu controller? Eu posso dizer o seguinte, lá no meu controller eu tenho uma propriedade cliente que tem um nome. Eu posso dizer no meu controller que tem uma propriedade cliente que tem um e-mail. E acabou o problema. E esse nome, ele vai invocar o que aqui dentro desse objeto cliente? O set dele e o get. Tá? O set e o get. Então, nós já temos uma instância de cliente, nós não precisamos instanciar, automaticamente o componente já vai vincular com ele, e o método salvar, que vai fazer o quê? Vai salvar o nosso cliente que já está com todos os dados da tela. A única coisa que nós precisamos aqui, o que é? Injetar o cara que vai salvar. Quem é o cara que vai salvar? Nós criamos aqui. Quem que é o nosso gerenciador de repository de dados?
É o cliente repository, né? Eu preciso vir aqui e falar assim, ó. Só que o meu cliente controller depende de quem? Do cliente repository. Então eu venho aqui e falo, ó, eu dependo dele. O Spring, dá para mim uma instância de cliente repository para mim? Aí o Spring me deu uma instância de cliente repository. Já toda prontinha. Essa instância aqui eu criei na mão porque faz parte do nosso modelo. E aqui nós vamos falar o seguinte, cliente repository. Salva para mim isso no banco de dados. Aí tem o save, né? Que já está implementado nativamente. E passa o cliente. Nós não programamos nenhuma mensagem nem nada, mas supostamente isso aqui é tudo que precisa. Tá? Então nós temos um pedacinho, um miolinho de tela aqui, tá? E um miolinho de controle aqui. Não sei se vocês conseguirem enxergar a facilidade. Se isso funcionar, maravilha. Né? Eu não sei se funciona, podemos tentar. Agora o que nós vamos fazer? Vou colocar esse cara aqui privado, esse aqui também privado, certo? Mas o get setter é do cliente. Tá? Esse carinha aqui, eu vou criar o get setter dele. Então eu venho aqui, dou um Ctrl 1 e crio o get setter dele. Beleza, ele criou o get setter lá embaixo, tá? Para que ele possa acessar aqui como propriedade do objeto cliente. Agora vamos verificar. Se o nosso sonho realizar, vai ficar bom, né? Vamos ver então. Vou clicar aqui, vou salvar. Só salvei. Ó, eu juro que eu estou apertando Ctrl S. Tá. Salvou. Vamos verificar se isso funciona, né? Vamos clicar aqui para o direito. E subir. Ah, tá. Já, acho que se não me engano, já está até rodando aqui. Para não dar aquele pau lá eu estou perdidão aqui, né? Normal, né? Estou perdido. Né? Console, tá aqui o console. Vou clicar para o direito. Vou dar o stop. Parou todo mundo. Agora eu rodo novamente. Subo ele aqui, ó. Vamos ver se está tudo certo. E vamos ver se isso aqui funciona. Tá? Vamos ver se ele subiu. Subiu, né? Parece. Opa, tá subindo ainda. Subiu, cruza o dedo. Beleza, sem nenhum problema. Vamos abrir o nosso navegador, carregar a página. Aparentemente sem nenhum problema, só o layout. Aí eu venho aqui e vou colocar... Ah, deixa eu ver o banco, né? Qual que é o banco que eu estou conectado? É o banco teste, né? Tem 1 milhão de bancos aqui. O que não falta aqui é banco. Deixa eu ver aqui. Que banco eu estou conectando. Cadê? Onde que eu vejo isso mesmo? Na arquivo de propriedades, né? Eu não sei que banco eu estou conectando mais, que eu já não lembro mais nada. Vai chegando uma hora dessa, já vai bugando a cuca. Deixa eu ver aqui. Tá, teste 2. Tá bom. É 5433. Então vai esse então. Deixa eu ver aqui meu elefante azul aqui. Teste 2. Só tudo de teste aqui, né? Eu nunca tenho tanto teste. Aqui, teste 2, ó. É esse cara aqui. Vamos testar aqui. Olha só. Cliente. Ó, tá vazio. Né? Não tem nenhum cliente no banco de dados. Agora não é teste. Agora se eu salvar lá, ele tem que de fato salvar. Eu não estou rodando minha classe de teste, né? Então eu tenho que vir aqui, ó. Primeiro, né? Tem que ser o João, né? Vamos ver se vai dar certo. Não precisa a gente colocar o Zé primeiro. Ó, salvei. Não deu mensagem de nada, porque a gente não falou. Vamos ver aqui no Eclipse ver se deu algum erro. Algum console aqui. Aparentemente não, né? Agora vamos olhar no banco. Ah, é verdade. Rapaz, nem que deu errado, deu certo? Né? Nem que deu errado, não era pra dar certo na primeira, né? Nunca dá certo na primeira. Tá bom. Bom, é isso. Acho que agora vamos replicar isso, né, no controle de vocês, pra gente entender bem isso. Aí na próxima aula a gente faz mais coisas. Tá bem? Obrigado.